Olá, bem-vindos ao Coopera Mais. Hoje vamos conferir uma matéria que fizemos lá no Sicredi Dexis, onde a Marjorie vai mostrar pra gente a estrutura que os cooperados podem usufruir lá. Vamos ver também a importância de uma cooperativa estar totalmente regularizada junto ao OCEPAR. E vamos ver uma matéria do jornalismo da Band sobre a importância das cooperativas a nível nacional. Venha conferir e vamos começar com a matéria lá no Sicredi Dexis. Você sabia que uma cooperativa de crédito pode ser também um espaço de inovação, sustentabilidade e bem-estar? Olá, muito bem-vindos ao Coopera Mais. Estamos aqui com a Marjorie Lira, a gerente do espaço Sicredi Dexis aqui em Maringá. Muito bem-vinda de novo, Marjorie. Obrigada, Deise, mais uma vez pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do Espaço Dex. A Marjorie já esteve conosco para falar sobre o núcleo de cooperativas da Assim aqui de Maringá. E o Sicredi é uma das cooperativas pertencentes a esse núcleo. E hoje estamos aqui para falar sobre esse espaço tão especial aqui em Maringá, né, Marjorie? Conta um pouquinho para nós como se deu o conceito dessa agência, o princípio, né, disso tudo aqui. Hoje nós estamos na sede da Sicredi Dex, então o Espaço Dex é uma agência que atende dentro da nossa sede, num conceito diferente, num formato diferente de atendimento. Hoje aqui nós não temos movimento de numerários de dinheiro, hoje é um espaço para gerar conexão, network, para gerar negócios com os nossos associados. E como surgiu essa ideia do espaço, a estrutura em si? Porque nós sabemos, e aqui da região todo mundo conhece, é um prédio referência, até mesmo em sustentabilidade, não só em projeto arquitetônico, né? Esse conceito, né, dessa estrutura, ela veio de quem, né, e pensando em quem? Hoje a Sicredi Dex tem essa estrutura, esse prédio de 20 mil metros quadrados, mas saiu de uma estrutura de 20 metros quadrados. E de ter uma sede, uma estrutura para atender a comunidade, para atender os nossos associados, isso é um sonho do nosso presidente, o Sr. Wellington, que idealizou nesse formato, nessa estrutura, num formato moderno, uma ponte para o futuro, onde o importante são as pessoas que vão caminhar nessa ponte. Então, por isso, essa estrutura para a gente atender os nossos associados. E falando em atender, né, os associados, vocês possuem uma estrutura aqui muito significativa e eu acredito que é um diferencial mesmo do Sicredi aí para os associados. Fala um pouquinho, Marjorie, o que tem aqui nesse espaço que às vezes as pessoas não conhecem, né, ou até mesmo não sabem que possam estar utilizando. Conta para nós um pouquinho da estrutura. Bacana. Hoje o nosso espaço, chamamos de Espaço Dex, é uma agência, por incrível que pareça, nesse formato moderno, nesse novo conceito. É uma agência de instituição financeira, mas num formato diferente, um formato para a gente poder caminhar junto com os nossos associados. Hoje a gente tem uma arena onde os nossos associados podem fazer seus eventos, as suas ações. Nós temos 7 salas de reuniões, que inclusive cada sala de reunião recebe o nome de um princípio do cooperativismo, que para a gente é muito importante, onde a gente fortalece e faz com que todos entendam o que é o cooperativismo. Nós temos espaço de cowork, fora todo o atendimento, onde a gente presta ao nosso associado naquilo que ele demanda do dia a dia como solução financeira. Hoje eu tenho uma equipe de gerentes de negócio, atendo a pessoa física, a pessoa jurídica, o agro, então toda uma estrutura para atendê-lo no dia a dia dentro de soluções financeiras. É fantástico, né? Para quem ainda não conhece, vai estar conhecendo um pouco esse espaço aqui hoje. E eu gostaria de saber de você, Marjorie, como é estar trabalhando num espaço como esse, assim, tão diferencial, né, que aborda e abraça mesmo, assim, os princípios do cooperativismo? É extremamente relevante e importante, até porque não só o Espaço Dex, mas toda a estrutura da sede. Hoje a gente tem um espaço moderno, um espaço sustentável, onde a gente conquistou várias certificações de sustentabilidade.
tudo aqui na sede tem um propósito, tem uma história, tem um porquê de ter desse formato. Hoje a nossa sede ela tem um formato de 2 torres, que é para todo mundo que entrar aqui sentir abraçado. Então a gente vem numa estrutura para caminhar junto com os nossos associados. É muito legal, e a gente estava conversando aqui, a Marjorie estava contando para nós que temos aqui algumas obras de artes e foram prestigiados, inclusive artistas, né, da região. É isso mesmo, né, Marjorie? É isso mesmo. Então tudo que você vai observar aqui na nossa sede é para fomentar a economia local. E as obras de arte não é diferente. Além de ter toda uma história, um porquê, as obras de arte daqui são de artistas local e a ideia também é fortalecer a cultura da nossa região. Sim, é fantástico, gente. Quem não conhece, tenho certeza que conhece pelo menos de fora e sabe, né, do que nós estamos falando aqui, né, Marjorie? O Sicredi tem a intenção, projetos, né, futuros aí, de expandir esse conceito de agência, espaço para outras localidades? A gente vem observando que esse formato de atendimento vem tomando conta, né? E hoje existe o projeto para ter outros espaços DEX em outras regiões, em outras localidades que é dentro da nossa área de atuação. Então, teremos aí muitos espaços aí para serem compartilhados, né? Que é a grande questão aí do cooperativismo, né? Que todo mundo junto se ajudando, inclusive... Você comentou a questão do espaço do coworking aqui e você até mencionou de algumas histórias de pessoas associadas que vêm aqui, se conhecem aqui e acabam fazendo negócios por aqui mesmo, não é, Marjorie? Exatamente. Então aqui a gente tem um espaço de coworking aberto para todos os nossos associados e eles, nessa de estar aqui, de estar presente, foram se conhecendo, geraram conexões, geraram negócios. E a ideia do cooperativismo é isso, né? Realmente caminharmos juntos, não só nós da cooperativa, mas os associados entre si. Me interessei por esse prédio maravilhoso, foi o primeiro chamariz, e conhecia um corretor amigo que era associado. Eu disse, olha, vai lá ver a estrutura, inclusive engraçado porque o chamariz foi a estrutura. E chegando aqui, a gerente me explicou o que era a cooperativa, né? O que você, ao se tornar associado, você não só ganhava uma conta no banco, digamos assim, mas uma série de benefícios e fazia parte aí da cooperativa de fato. Às vezes a gente pensa em cooperativa e logo pensa em parte rural ou parte agrícola, e eu que sou de tecnologia, né? Falei, olha, eu vou ficar perdido lá. E me surpreendi, porque aqui encontrei pessoas que também trabalham com tecnologia, que estão usando esse espaço quase como uma incubadora, né? E, sem dúvida, é um apoio imenso do Sicredi ter esse espaço à disposição e podermos aqui usar para fazer as reuniões, pensar em novos projetos, conversar com pessoas. Marjorie, dentro da estrutura aqui do prédio, o que os associados podem estar usufruindo que você gostaria de mencionar aqui para nós? Deise, além do espaço DEX, que tem toda essa estrutura de coworking, salas de reuniões e arena, dentro da sede a gente tem um auditório, capacidade de até 400 pessoas, também para os nossos associados. Nós temos um estúdio, a gente tem o espaço do conhecimento, que é uma biblioteca com livros digitais e físicos para os nossos associados. A gente tem também, para aqueles que não são associados, vir conhecer um pouquinho da cooperativa, o Instituto DEX e o Espaço Semeadas, onde conta a história da cooperativa. É um espaço que é aberto para toda a comunidade vir e conhecer o Sicredi DEX. Marjorie, pensando também não só no bem-estar, né, de todos os associados, o Sicredi, a cooperativa, tem tido uma política muito boa e uma visão assim acolhedora também para os seus funcionários, né, para quem trabalha. Tem uma estrutura aqui pensando nos funcionários também, né, em quem colabora aí com a cooperativa. Como que é essa estrutura para quem participa aqui do trabalho?
Além dessa estrutura, né, extremamente aconchegante, extremamente confortável para os colaboradores, a gente tem um diferencial, nós temos o espaço família. Então, os filhos dos colaboradores, até 3 anos, tem um espaço para eles ficarem, gerando essa comunidade para os pais, essa facilidade para os pais de estar acompanhando nos primeiros meses, né, nos primeiros anos de vida, a Sicredi Dex oferece aos colaboradores esse espaço. Qual a mensagem que você deixa para o programa e para o Coopera Mais, para quem está em casa e viu, né, todo esse conceito aqui com vocês hoje? Como já mencionei, é um privilégio poder falar um pouquinho do cooperativismo e também da Sicredi Dex. Nós temos toda uma estrutura para os nossos associados, nós temos o desejo de caminhar junto com os nossos associados, oferecendo para ele a melhor solução financeira, mas também caminhando com o negócio dele, né? Oferecendo para ele um espaço, salas de reuniões, espaço de cowork, uma arena onde ele pode promover os eventos dele. Então, para nós, o desenvolvimento dos nossos associados é importantíssimo. Por isso que a gente tem toda essa estrutura para ofertar o melhor, e fica o convite, quem ainda não é associado, conhecer um pouquinho mais a Sicredi Dex, caminhar conosco é muito importante. Obrigada, Marjorie, por nos receber tão bem e apresentar toda a estrutura que o Sicredi Dex aqui de Maringá proporciona aí aos seus associados. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar com o João Paulo Sabaini. Ele é advogado e vai explicar a importância dos registros das cooperativas junto à OCEPAR e à OCB. Confira agora nessa entrevista exclusiva com o João Paulo. João Paulo, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. E fala para nós então, por que é tão importante esse registro aí na OCB? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão relevante. Antes de tudo, né, o registro na OCB é uma obrigatoriedade legal. A Lei 5764, que é a lei do cooperativismo, de 71, mas foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, ela determina no artigo 107 a obrigatoriedade de registro para o funcionamento da cooperativa. Não necessariamente para o nascimento, para a Constituição, mas para ela continuar funcionando, há essa exigência legal. Né? E além da questão legal, a importância vem da cooperativa poder estar inserida em um ambiente onde ela possa se desenvolver, pegar experiências de outras cooperativas e ter o apoio da própria instituição OCB, né, para o desenvolvimento dela. Essa obrigatoriedade desse registro, ela já foi alguma vez questionada judicialmente? Sim, ela foi questionada por algumas cooperativas de transporte que entraram com uma ação, né, questionando uma regulação da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, sobre a obrigatoriedade do registro das cooperativas junto ao OCB para poder receber o registro de transportadores de carga, né? E nessa ação, em 2021, nós tivemos uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes no STF, que validou o posicionamento já determinado em lei federal da obrigatoriedade desse registro. Então o STF já reconheceu essa obrigatoriedade como legítima, né? Isso, inicialmente uma decisão monocrática, atualmente o processo ainda está no aguardo de um agravo interno, né? E a OCB está atuando inclusive como amicus curiae no processo, né? Para fornecer informações técnicas e jurídicas ali que possam ajudar os ministros a tomarem a melhor decisão, que no nosso entendimento é a obrigatoriedade do registro. Então, para esclarecer, né, além das cooperativas de transporte, as outras cooperativas de outros ramos também precisam ter esse registro, né? Isso, precisam, né, por conta dessa determinação da lei federal, mas além disso, né, por exemplo, agora, recentemente em janeiro, nós tivemos o advento da Lei Complementar 213 de 2025, que autorizou que cooperativas atuassem no ramo de seguros. Então, em abril de 2025, a OCB, com todo o trabalho que ela faz de representatividade também, já se reuniu com a SUSEP para tratar, inclusive, sobre o assunto da obrigatoriedade do registro das cooperativas de seguro junto à OCB. Além disso, no ramo de geração de energia, por exemplo, só podem atuar na geração compartilhada cooperativas, consórcios ou associações. Para as cooperativas, na lei em específico, não há nada que obrigue esse registro. Porém,
Existe uma chamada pública que a ANEEL fez em 2023, a tomada de subsídio número 18, onde a partir daí, inclusive com participação do TCU, rolou todo um processo que vai culminar agora no segundo semestre em uma audiência pública e na minuta de uma nova resolução. E essa nova resolução, por algumas informações de bastidores, ela já vai trazer provavelmente essa obrigatoriedade de registro junto à OCB também. A gente percebe, pelo que você comentou aqui, né, pelos poucos fatos que você trouxe, que a OCB ela é bem presente, né, nessa atuação junto às cooperativas, a essa regularização. Isso seria alguns dos benefícios aí de estar registrado, de estar legalizado, né, das cooperativas estarem realmente de acordo com as normas aí, ter esse acompanhamento, essa fiscalização, essa regularização? Sim, com certeza, né? A OCB tem alguns papéis, né, por meio da OCB que fica em Brasília e suas estaduais, né, aqui no caso do Paraná, a OCEPAR, no sentido da representatividade. Por exemplo, qual é uma vantagem de estar próximo da OCEPAR e da OCB? Participar das decisões, dos debates sobre, por exemplo, o que recentemente nós tivemos, a alteração do Código Tributário, né, do nosso regime de tributação. A atuação da OCB junto com a Frente Parlamentar do Cooperativismo, a FRENCOP, foi essencial para garantir, inclusive, a continuidade de algumas cooperativas. Com a proposta apresentada pelo governo para os novos modelos de tributação, existia a possibilidade de alguns setores do cooperativismo, inclusive, ficarem viáveis, como, por exemplo, o setor de saúde. E a OCB teve papel fundamental nessa interlocução junto com a Frente Parlamentar do Cooperativismo para lutar, para derrubar e vetar algumas dessas previsões que vinham prejudicando. E além de toda essa questão da representatividade, a OCB, por meio da OCEPAR, também traz um programa de desenvolvimento de gestão para cooperativas, que é o famoso PDGC, que ali ele traz todo o arcabouço do conhecimento, da história de todas as cooperativas do Brasil, de tudo que já deu certo, tudo que já deu errado, para que as novas cooperativas e aquelas que já existem há mais tempo possam manter a sua gestão de forma transparente e sustentável. Então, desde esse registro, né, então, as pessoas que estão pensando, né, em estruturar uma cooperativa ou até mesmo se associar a uma cooperativa, é importante, muito importante, desde o começo já estar ali devidamente acompanhado, né, pelos órgãos competentes, por cooperativas já estruturadas, para começar a regular, até para ter esse conhecimento para a cooperativa vir a dar certo, né, João? Exatamente. Porque senão não é simplesmente abrir uma cooperativa como se fosse uma empresa, é todo um regulamento, né, específico, uma tributação específica, né? Sim. As pessoas às vezes confundem, né, acham que é uma empresa que tem alguns benefícios, mas não é, né? A ideia do programa é justamente trazer essa diferença, né? Exato, inclusive em Maringá nós temos um exemplo. Recentemente surgiu uma iniciativa de uma cooperativa de motoristas para aplicativo. Por coincidência eu acabei encontrando com o presidente dessa cooperativa, nascente ainda, né? Ele me apresentou algumas questões ali e a gente já fez o link com a OCEPAR. Então a OCEPAR, mesmo a cooperativa nem estando formalmente constituída, a OCEPAR já se colocou à disposição para auxiliar eles nessa constituição, para que eles se constituam da forma correta, dentro dos padrões já que esse programa de desenvolvimento de gestão exige, né? E da melhor forma para que eles possam trabalhar também, porque por muitas vezes nós podemos imaginar uma coisa, né? Mas aquilo não é viável até dentro do próprio modelo de negócio. Então a OCEPAR também já está dando esse auxílio para eles poderem se constituir formalmente e começar a trabalhar aí de forma regular e sustentável, que é o principal ponto, né? E lembrando também, né, para o pessoal de casa, tem até algumas empresas que se passam por cooperativas, né, na tentativa de se beneficiar ou de supostamente ali enganar, né, talvez um consumidor, se beneficiar de alguma forma. Então é importante até também
para a pessoa para o cooperado, ou às vezes até para esse consumidor de algum serviço, né, ou algum produto, consultar, né, se essa empresa realmente possui esse cadastro junto à OCEPAR ou até a OCB, e é possível isso pelo site, né, João, da própria OCEPAR, né? Sim, o site da OCEPAR ele tem um campo de busca, assim como sites de outras organizações como a OAB ou o CRM, né, com o número ali do CRM você consegue buscar se aquele médico tem o cadastro, com o número da OAB você consegue buscar se aquele advogado está ativo ou não. Pelo site da OCEPAR, com o CNPJ da cooperativa, você consegue consultar se ela tem registro, ainda que provisório ou não, ali junto com a OCEPAR. Eu vou deixar até aqui para vocês depois o site aqui da OCEPAR, que inclusive tem um link de busca de cooperativas, tem até por ramo, tem até por cidades, onde vocês podem consultar, fazer essa consulta aí, se eventualmente vocês conheceram alguma cooperativa, se ela realmente está inscrita ou não, e você pode consultar, na dúvida entrar em contato, né, para estar verificando. A gente até teve um levantamento que no ramo de energias, né, João, parece que tem 223, né, empresas ali que se passam por cooperativas aqui no Paraná, e somente 9. Isso, são 223 estatutos de cooperativas de energia registrados na junta comercial, né? Então já com CNPJ constituído também, né? Porém somente 9 que têm registro junto ao CEPAR, e temos algumas ali que estão em fase de registro, acho que são 2 ou 3, tá? Mas para você ver a discrepância, porque inclusive nessa chamada pública da ANEEL, nessa tomada de subsídios, o TCU entrou nesse procedimento junto com a ANEEL, porque foi constatado que inclusive algumas distribuidoras no país, ou seja, aquelas que levam energia já normalmente que não podem atuar no setor de geração compartilhada, estavam com cooperativas abertas em seu nome e comercializando energia ali por meio inclusive do site da própria distribuidora. Então o TCU entrou inclusive para constatar isso, porque o que acontece? Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática, ou seja, todos os cooperados, todos os associados são sócios, são donos da cooperativa. Quando você tem uma empresa transvestida de cooperativa, o que normalmente acontece? A empresa pega ali o número de funcionários que alcance o mínimo, que são 23, para a constituição de uma cooperativa, constituem o CNPJ, mas continuam agindo como empresa, né, com retirada de lucros para sócios, enfim, é toda uma gestão que não se adequa e não está em consonância com aquilo que o cooperativismo prega. Entendi. Então, é bacana, né? A gente está sempre trazendo a importância disso e lembrando, né, a diferença aí do cooperativismo e de uma empresa, né? Exatamente. E, João, agradeço, né, a sua presença, os seus esclarecimentos. Tenho certeza que vamos tratar ainda de muitas coisas aqui, mas gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores, né, que estão assistindo e viram aí as suas informações. Legal, bacana. Para aqueles que desejam se associar a uma cooperativa, busquem, né, se essa cooperativa é registrada no CB, se ela segue rigidamente ali os requisitos exigidos pelo programa de gestão, de desenvolvimento de gestão para as cooperativas, né, e para aqueles que têm o intuito de fundar uma cooperativa ou inclusive já têm as suas cooperativas fundadas e ainda não buscaram a OCEPAR para fazer o seu devido registro, busquem a OCEPAR. Muito mais do que uma formalidade, é um benefício para a cooperativa e para todos os cooperados que fazem parte dela. Muito obrigada, João Paulo. Informações valiosíssimas que muitas pessoas precisam saber. Agora vamos conferir uma matéria que a Band realizou sobre o cooperativismo no âmbito nacional. As vacas leiteiras são o ganha-pão da família, uma atividade que o Ricardo e a Malia aprenderam com os pais. Assim como outros 6 mil produtores da região do Vale do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, eles fazem parte de uma das maiores cooperativas do estado. São como sócios do negócio, o que significa mais segurança na hora de vender o leite.
Nunca atrasou um pagamento. No fim do mês o teu dinheiro está ali. Se tu produz para uma empresa, tu quer o teu também, né? Isso é garantido, né? Além das vacas, o casal também cria porcos e agora está investindo quase R$500 mil em um aviário com capacidade para mais de 20 mil frangos, para iniciar a produção de aves para abate, que também será vendida para a cooperativa. Todas as etapas, o projeto, a construção e a operação, são acompanhadas por consultores especializados. O serviço não tem custo para os agricultores. Quanto melhor nós prestarmos a assistência para o produtor, explicar da melhor forma como ele tem que manejar, trabalhar com o sistema, automaticamente a própria cooperativa vai ter um resultado melhor. Nessa localidade, no interior do município de Westfália, todos os moradores são produtores rurais. Eles criam principalmente gado leiteiro, suínos e aves. E quase todos são associados da cooperativa. As propriedades são muito próximas umas das outras. São áreas pequenas que têm em média 10 hectares. Essas pequenas fazendas familiares abastecem as 4 unidades industriais da cooperativa, localizadas em Teutônia, a pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre. São 2 frigoríficos, uma fábrica de rações e outra de laticínios. Aqui são processados por dia 600 mil litros de leite de 1.200 produtores. Apenas nesta unidade são mais de 170 funcionários. A Maiara trabalha aqui há 4 anos. Me despertou muita vontade de poder trabalhar na cooperativa, né? E não só minha vontade, mas acredito que de muitos jovens hoje em dia estudam já pensando em poder fazer parte da equipe. Também há negócios no varejo, como lojas, supermercados e postos de combustíveis. Juntos, eles geram 3 mil empregos diretos. Até 20% dos lucros, que nesse sistema são chamados de sobras, são distribuídos aos associados. Essa distribuição de sobras é proporcional ao movimento de cada associado. Aquele que movimenta mais, obviamente, recebe mais. O cooperativismo está por trás de boa parte de tudo que é produzido nos campos brasileiros. No país, há mais de 1.600 cooperativas agrícolas e juntas elas têm aproximadamente 1 milhão de associados. No Norte Gaúcho, a Cooperativa Agrícola de Soledade, fundada há 50 anos, fatura 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. São 16 mil associados de 25 municípios, produtores de grãos, como o Marcos, da cidade de Mormaço. Eles vêm, posicionam nós da melhor maneira possível, tentando escolher o melhor produto e assim reduzindo o custo. Daqui a pouco tu vai estar colocando um produto que, se tu não tivesse uma assistência técnica, tu estaria colocando outro, gastando muito mais em cima disso, né? Os centros de distribuição de sementes, fertilizantes e defensivos também oferecem benefícios. Como esses produtos são comprados em grande quantidade, os associados têm acesso a preços mais competitivos. Além disso, engenheiros e técnicos agrônomos auxiliam os agricultores desde a preparação do solo até a colheita. As cooperativas elas fazem um planejamento de atendimento do cooperado em todo o ano agrícola dele. Desde a coleta de amostras de solo, acompanhar o cooperado, verificar que adubação que ele precisa, qual é a melhor semente para aquela variedade que ele vai implantar. Os grãos que saem da lavoura, como o trigo, o milho e a soja, têm armazenamento garantido. São guardados em mais de 30 unidades como essa. Os associados contam ainda com apoio para comercializar os alimentos. A estrutura logística permite que eles escolham o momento mais vantajoso para vender a produção. Nos últimos 5 anos, o número de postos de trabalho gerados por elas cresceu quase 16%, 3 vezes mais que o aumento da população ocupada no mesmo período. Se tu pensares no efeito dinâmico que isso tem no comércio, na indústria, nos serviços, na própria manutenção das prefeituras municipais, através da arrecadação, da dinamização econômica, as cooperativas são um esteio. E se você quiser rever essa matéria, assim como todas as outras aqui do programa, deixo aqui o canal do YouTube para você ver e rever sempre que quiser. E julho é o mês do cooperativismo.
Eu te convido a assistir os próximos programas que vamos estar mostrando aí matérias especiais neste mês. Até o próximo sábado e um bom final de semana a todos.